propósito de Deus para a salvação começou ali no jardim. Deus é o dono deste grande plano, e sua redenção é para todos os povos. A nossa justificação foi conquistada na cruz pelo próprio Filho de Deus que nos leva ao Pai. E para nós, os que fomos resgatados, somos chamados a ser porta-vozes deste plano ao mundo. Nós somos chamados, e isso não é para alguns, é para todos. E você pode levantar, nesta geração, pessoas que falem. Essa é a nossa responsabilidade. Cristo precisa ser conhecido em todos os lugares, por todas as pessoas, em todas as nações. Conheça sobre este plano, sobre os povos não alcançados, sobre as missões urbanas e sobre as janelas 1040 e 414. Vamos juntos levar o reino a todas as pessoas. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. A Igreja e o Reino de Deus. Olá pessoal, estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Desta vez nós vamos estudar a lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Esta lição nos habilitará a responder algumas perguntas. Por exemplo, qual a relação entre a Igreja e o Reino de Deus? São a mesma coisa? A Igreja é o Reino? Ou há diferença? Também a pergunta que a gente pode fazer dentro desse contexto desta lição: qual a relação entre a Igreja e Israel? Israel não tem mais função no plano escatológico? Ou há relevância dessa nação ainda dentro do plano escatológico de Deus? Então são perguntas que essa revista, essa lição vai nos ajudar a responder. Então nós temos aí o texto áureo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, que são palavras ditas por Jesus Cristo em Marcos, capítulo 1, versículo 15. A verdade prática, nós colocamos que pregar a mensagem do reino de Deus é a importante missão da igreja. Muito bem, o plano de aula desta lição está aí muito bem delineado, preparado pela nossa douta equipe de educadores da nossa casa publicadora, seguindo aí o roteiro da lição que nós esboçamos e escrevemos para a glória de Deus. A introdução desta lição, nós falamos que Deus, ele é mostrado nas Escrituras como um rei que governa. Nós temos aí o Salmo 47, versículo 6, e o 52, versículo 7, bem como o Salmo 22 e versículo 28. Ele governa sobre tudo que há. Então nós mostramos essa verdade conforme está aí nas Escrituras Sagradas. Nós colocamos aí o seguinte: sobre o seu reino, Deus governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Então a introdução é nos preparando para entender a relação que há entre a igreja e o reino de Deus nessas três divisões que nós fazemos aí nesta lição. A igreja é vista como parte do reino de Deus e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino de Deus. O ponto 1, você observa que está escrito assim: a natureza do reino de Deus. Aí a gente vai destacar: o reino de Deus é universal. Nós vamos destacar a soberania divina e os acontecimentos do mundo, bem como o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Dentro aí do reino de Deus, no seu aspecto universal, a gente destaca o seguinte: Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, versículos 7.
O que a gente quer mostrar nesse ponto desta lição? É que Deus, ele é o soberano que governa sobre a sua criação, sobre o universo, sobre o mundo, sobre tudo. Deus não perdeu o controle, não perdeu o governo deste mundo. Embora a gente veja um mundo caótico, um mundo caído, mas este mundo não está fora do controle divino. Deus é soberano sobre reinos humanos que a gente conhece ao longo da história e bem como da história recente, da história presente. Nós colocamos o seguinte: Deus é o rei universal e como tal tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hortes angelicais. Isso significa que nada nem ninguém está fora de seu domínio. Isso para nós é um consolo e é um conforto para descansarmos na soberania e na majestade divina. Nosso Deus é um Deus que governa. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Colocamos o seguinte, que embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, nem tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Você já imaginou um Deus que não tivesse domínio, não mandasse, não governasse? Que Deus seria esse? Mas aí a gente destaca o seguinte: isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Isso é importante a gente fazer essa distinção, porque aí entra a liberdade humana dos seres humanos. Deus não fez máquinas, Deus não fez autômatos, Deus não fez seres que atendem a comandos como se fosse por botões e rodonas, nada disso. Deus fez seres para agirem livremente, que são responsabilizados por isso. Então nós fazemos esta distinção aí que é bem interessante, né, para você não ter um Deus que seja o causador, o agente do mal. Né? Deus não está por trás do mal moral que está neste mundo, né? Ele não está por trás disso. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele, através dele, em um governo soberano e teocrático. Isso é básico dentro da teologia cristã. Deus escolheu essa nação, aí no Antigo Testamento, isso nós vemos em várias partes da Bíblia, com um projeto, né? Nós já destacamos em lições anteriores, que era o povo de Deus no Antigo Pacto, diferentemente aí em natureza da igreja, que é posteriormente criada, aí nós vamos aparecer no Novo Testamento, mas esse povo no Antigo Pacto tinha a sua função e a sua missão, como nós destacamos aí. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. De forma soberana também ele governava aí, quando Israel é uma monarquia, né? Ele também era uma nação teocrática. Nós vemos isso. O que a gente destaca aí? Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha um propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Tá, você lembra que o Senhor diz assim: em ti, falando a Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Esse propósito, está aí destacado, se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, por intermédio de quem, ou intermédio dele, da sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Então, veja só como o plano de Deus vem se realizando através da história. E aí nós vemos uma diferença interessante, né? O reino de Deus não é a igreja faz parte do reino. O reino é algo mais amplo, porque o reino de Deus ele vai englobar, vai envolver tanto o povo no Antigo Pacto,
como povo do novo pacto. A igreja está inserida dentro desse contexto do reino. Ela não pode ser confundida com o reino em toda a sua extensão, ou como a gente diz na lição bíblica, em toda a sua expressão. Tá certo, pessoal? Então é importante. Também, nós não podemos confundir a igreja com Israel. Igreja e a nação Israel são diferentes. Cada um tem seu lugar no reino de Deus. Nós não podemos cair no erro de dizer que Israel não tem mais nenhuma função no plano escatológico, porque tem sim. Nós colocamos no livro de apoio, que é esse livro aqui, um comentário muito mais exaustivo, mostrando essas diferenças, mostrando o papel, o significado de cada agente, em termos de igreja, em termos de Israel, dentro do reino de Deus. É importante sublinhar isso para que não haja confusão. E aí nós tratamos também a igreja, as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Isso é importante destacar, a realidade presente do reino de Deus. Eu cito aí um versículo da Bíblia que está em Mateus, capítulo 12, versículo 28, quando Jesus diz assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vós ou entre vós. O reino de Deus está no vosso meio. Então, o que Jesus está mostrando? Esse aspecto presente. Cada libertação de demônios, da obra do mal, de pessoas curadas, pessoas libertas, é uma manifestação presente, real, do reino de Deus. O que a gente vê com isso? Que o reino de Deus não é algo apenas para o futuro, que há esse aspecto, sim, futuro do reino, vamos dizer, futurístico do reino, mas há uma realidade presente. A igreja dentro da história, no seu contexto existencial, presente aqui, ela vive esse reino. Cada pessoa que é salva, que é curada, que é liberta, cada pessoa que é restaurada, nós temos aí uma manifestação presente do reino de Deus. Isso é importantíssimo. Eu não vou comentar todo esse ponto, porque você pode ver, acompanhar isso aí, tá bom, pessoal? Onde está o reino de Deus? É interessante, eu cito aí no contexto da igreja apostólica, igreja primitiva, Atos 8:12, quando Filipe vai pregar em Samaria, cidade de Samaria, aí no contexto do Novo Testamento, a Bíblia diz que ele pregava sobre o reino de Deus e o nome de Jesus. Então, Filipe, interessante, ali a Bíblia diz que deram crédito à mensagem, à palavra de Filipe, e ali os espíritos imundos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Essa é a manifestação do reino presente através da igreja. A igreja está expressando o reino de Deus de uma forma concreta, real, na sua existência aqui nesta terra. Então isso é importante, porque há pessoas que negam esse lado presente, sobrenatural, ou algumas teologias, e você esvazia a mensagem do reino, a igreja dessa realidade. Então a igreja é para abençoar o povo aqui nesta terra. Onde está o reino de Deus? É o que nós falamos aí, Romanos 14:17, Paulo diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um aspecto presente do reino, É um aspecto que pode ser vivido do reino aqui nesta terra. É uma maravilha a gente poder viver o reino de Deus aqui já de uma forma presente. Mas, como nós temos sublinhado, nem tudo é aqui, ou nem tudo é para o momento presente. Essa escatologia que coloca tudo aqui nesta terra, que esvazia o futuro, ela é falsa. A escatologia bíblica, ela não esvazia o futuro, nem resume tudo aqui nessa presente, vamos dizer aqui, usar um conceito aí pentecostal, na presente dispensação. Nada disso. O reino de Deus, ele tem uma expressão futura em toda a sua extensão.
E o que nós colocamos aí com o reino de Deus como realidade futura, assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. E nós citamos aí Paulo falando na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, ele fala de determinadas classes, tipos, não é, de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. Então, Paulo está falando do aspecto futuro do reino de Deus, essa manifestação que ainda virá em toda a sua consumação, tá bem, pessoal? Aí nós falamos também da igreja no contexto do reino de Deus, que é o ponto 3, a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Isso eu já destaquei aqui, para que não haja confusão. Embora a igreja faça parte desse reino, ela tem uma missão nesse reino, ela cumpra um papel nesse reino, ela não é o reino em toda a sua expressão, ela está inserida dentro deste reino. Isso não vai diminuir o tamanho nem o valor da igreja, não diminui. A igreja ela é importantíssima, ela é a coluna da verdade, ela é eleita de Deus, ela não é um encarte escatológico, ela não é um remendo histórico, não. A igreja, ela é a expressão do reino de Deus aqui dentro, né, do presente era, ela expressa esse reino, embora ela não seja ele em toda a sua extensão, tá bom, pessoal? A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 e Efésios 1:10. Ela não é o improviso de Deus, nenhum remendo que ele fez da história da salvação. Isso eu coloquei, usei esses termos, né, essas palavras, porque há muita coisa na teologia que diminui a igreja, se coloca a igreja como algo sem importância, né? Como se fosse uma coisa improvisada de última hora, que Deus foi pego de surpresa, né? Vamos dizer assim, na contramão, e aí criou a igreja como um escape. Não é isso que revela as Escrituras. As Escrituras mostram uma igreja idealizada, uma igreja projetada, uma igreja que é criada por um Deus onisciente, um Deus presciente, um Deus que conhece todas as coisas. Então a igreja foi planejada, ela não foi improvisada, ela foi projetada por Deus, podemos falar aí nessa linguagem, tá bom, pessoal? A igreja é a mensagem do reino de Deus. Dentro desse reino, a igreja tem um papel a cumprir, uma mensagem a pregar. A gente vê isso de uma forma muito clara, tanto no livro da história da igreja, que é Atos dos Apóstolos, como nas epístolas. Nós vamos ver os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, mostrando aí essa dimensão da igreja e a importância que ela tem dentro do reino de Deus para expressar, para pregar, para levar, para revelar Jesus a este mundo. Nós vemos aí, eu coloquei várias referências bíblicas sobre isso. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino de Deus é a missão da igreja. Essa missão é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ela tem. Olha, pessoal, a igreja não pode confundir a sua missão, nem esquecer que papel tem nessa terra. O papel da igreja deste mundo, a igreja tem que ocupar todos os espaços, né? A igreja tem que ocupar todos os espaços dentro da sociedade e ser relevante na cultura. Mas a igreja não faz parte, a sua natureza não é deste mundo. A igreja, ela é uma instituição divina. A igreja, embora ela tenha um papel social, mas ela não pode ser resumida a isso. A igreja não pode ser confundida com nenhum partido político. Não, a igreja, ela é diferente, né? Louvado seja Deus. Então a igreja tem uma missão importantíssima no plano da redenção. Eu coloco aí dizendo o seguinte,
Que nesta lição nós aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino, conforme Pedro escreve na sua carta. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professam e professaram, né, ou professarão a sua fé em Cristo, Filho de Deus. Tá bom, pessoal? É uma lição interessantíssima. Eu aconselho você a consultar o livro de apoio, aos subsídios que vêm nas revistas de professor, para entender esse importante papel da igreja do reino de Deus. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui e que Deus em Cristo te abençoe. Amém.